Snow. Ensinamentos da estrela clareza. Deem atenção aos elementos. Eles irão permitir ouvirem, ainda mais distintamente, aqueles que os acompanham à sua esquerda. Meu nome é Snow. Irmãos e irmãs, acolhamos na alegria do grande Espírito. Compartilhamento da dádiva da graça. Eu vou prosseguir, com vocês, na mesma linha que foi dada pelo ancião Sri Aurobindo, que me antecedeu. Eu lhes falei, em várias ocasiões, da natureza, do seu papel, dos elementos e dos cavaleiros. O grande Espírito irá chamá-los, cada vez mais, e a Terra irá chamá-los, cada vez mais, como disse o ancião. E este apelo vai ressoar no fundo de vocês e, ao ressoar, ele vai levá-los a buscar as condições mais propícias para estar na paz e, portanto, para estar aí, presentes e na paz, para viver isso. No momento em que um dos elementos se dirigir a vocês, estabeleçam uma ligação com ele. Afastem-se, nesses momentos, de tudo que é artificial, criado pelo homem, que isso seja pedra da sua casa, muros e paredes, que isso seja eletricidade de suas casas. Privem-se, durante alguns instantes, de tudo que não é natural. Prestem atenção para estar em concordância, naqueles momentos, com a terra, com o céu e seus elementos. Se for dia, busquem a luz do dia. Se for noite, respeitem a noite. Não acendam a luz elétrica. O ancião lhes disse que áreas da sua cabeça iriam chamá-los. E se vocês forem chamados por um dos elementos, tentem conectá-lo, mesmo se for por alguns instantes. Se a água chamá-los, vão para a beira da água. Se a terra chamá-los, deitem-se no chão. Se o ar chamá-los, busquem o ar das árvores. Se o fogo chamá-los, e se o sol estiver aí, olhem para ele. Se for noite, e se vocês tiverem oportunidade, acendam um fogo ou uma chama de vela. Respeitem o apelo dos elementos, porque eles vêm despertá-los onde vocês estiverem. São nessas circunstâncias naturais que vocês serão mais capazes de responder ao céu e à terra. Porque é preciso se preparar, como a terra e o céu se preparam e preparam vocês. Respeitem também, conforme o elemento que eu chamar, o elemento da natureza que vocês irão ingerir e comer, do mesmo modo. Se a água chamá-los, bebam muita água. Se o fogo chamá-los, comam mais comida quente. Se o ar chamá-los, comam, de preferência, o que cresce no alto, por exemplo. Frutas que dão e árvore. É uma lógica que visa fazê-los encontrar suas raízes, do céu e da terra, que visa prepará-los, como a terra e o céu se preparam. Respeitem isso. E mesmo se lhes parecer não poder respeitá-lo, então, perguntem o que é capital, para vocês, naqueles momentos. Busquem a calma e, depois, instalem-se aí, sem nada procurar, sem nada pedir, sem nada esperar. Simplesmente estar presente, aí. Consciente da sua própria consciência, embalados pelo elemento que os chamou, respondendo ao apelo do céu e da terra. Vocês verão bem depressa a diferença, se vocês responderem ao apelo no lugar onde vocês vivem, em comparação com quando vocês responderem ao apelo na natureza. Qualquer que seja o tempo. Não é preciso muito tempo, mas tomem esse tempo. Nenhum elemento, mesmo mais intenso, pode alterá-los, de qualquer maneira, porque ele vê vocês. Porque o elemento da terra, o elemento do seu corpo, o elemento do céu, é o mesmo elemento que cerca o grande Espírito. Simplesmente, a sua forma, a sua textura, não é a mesma, mas é a mesma coisa. Deem-se esse tempo. Deem-se esse tempo, para estar aí, sensível ao céu e à terra, entre o céu e a terra. O pedido do corpo será seguido, se vocês o aceitarem, de um apelo da consciência nada comparável onde o grande Espírito estará aí. Se
Se as suas condições de vida, de trabalho e de ocupação não permitirem conectar com a Mãe Terra, então recriem, na sua casa, o que pode representar os elementos. Um copo de água, uma chama de vela, uma flor ou uma planta, ao ar livre. A representação que vocês tiverem adotado do elemento irá agir, pois o elemento do grande espírito é inteligente, como a luz, e a sua intenção de representar este elemento será realmente seguida da ação do elemento. Esse corpo chama vocês para a luz. Ele os chama para a terra e os chama para o céu. Coloquem-se entre o céu e a terra. Coloquem-se nos elementos. E muito rapidamente vocês verão os benefícios e os efeitos. Mais do que nunca, o tantã da terra vai ressoar em vocês, porque este corpo pertence à terra. Mais do que nunca, o tantã do espírito vai ressoar no seu espírito, porque o seu espírito vem do céu. Se vocês respeitarem isso, então vocês irão respeitar vocês mesmos, e o grande espírito estará em concordância com o seu espírito, entregando-lhes o que for necessário, em espírito e em luz, para ser bem-sucedido no que está acontecendo. Vocês irão constatar bem depressa que, se o ambiente onde que vocês estão estiver tranquilo, vocês estarão cada vez mais aí, e cada vez mais presentes. Por outro lado, se o ambiente estiver hostil, se não estiver em concordância com os elementos, então vocês irão constatar também, muito rapidamente, que isso fica mais difícil para vocês. Os elementos têm coisas a dizer a vocês. De onde vocês vêm, para onde vocês irão. Os elementos lhes falam e, nesses elementos, nós estamos mais facilmente com vocês. Há um apelo por toda parte. O nosso apelo. O apelo dos elementos. O apelo do seu corpo e do seu espírito. Cabe a vocês responder. E se vocês não puderem responder, olhem bem o que está se rebelando em vocês, para não responder e ajam a fim de estar aí. A intensidade do céu e da terra e do grande espírito chama vocês, mais do que nunca, para estar aí. Cabe a vocês dizer e demonstrar o que é mais importante para vocês. Vocês irão responder ao apelo do seu ordinário ou irão responder ao apelo do extraordinário. Vejam isso com cada vez mais clareza, com cada vez mais contraste e iluminação. Vocês estarão, de qualquer maneira, cada vez mais lúcidos sobre os conselhos que eu lhes dei. Isso vai aparecer cada vez mais claramente porque isso é evidente. Este corpo pertence à terra. O seu espírito pertence ao grande espírito. E quando o grande espírito e a terra despertarem, é a hora também, para vocês, de despertar definitivamente. Deem atenção aos elementos. Eles irão permitir ouvirem, ainda mais distintamente, aqueles que os acompanham à sua esquerda. Não é questão de se demitir do que vocês julgariam importante na sua vida, mas, muito mais, de encontrar o tempo necessário para responder a esses apelos. A ação dos elementos, em vocês, certamente, em outros momentos, vai lhes dar o impulso para se reajustarem totalmente, com a maior clareza, sem qualquer dúvida possível. Mas é preciso primeiramente que os elementos tenham trabalhado em vocês, para finalizar o seu encontro consigo mesmo. A terra e a natureza são as suas aliadas para o nosso encontro e para o encontro de vocês. Essa é também a melhor maneira de não se deixar levar pelos pensamentos, pelas emoções, pelos apegos, pelos medos. Os elementos da natureza serão de uma ajuda considerável, cada vez mais, qualquer que seja a intensidade dos elementos, em vocês, como no que vocês observam. Nada temam. Se vocês encontrarem os elementos, eles irão lhes falar, à sua maneira, e vocês irão compreendê-los. Não hesitem tampouco em chamar esses elementos, em encontrá-los, aí onde eles estão, mas também em chamá-los. Vão ao seu contato, ao seu encontro, e ouçam a resposta deles. O que acontece, em vocês, acontece tanto nas árvores como na água, e lhes tem coisas a dizer. Vocês irão obter uma ajuda considerável.
É a melhor maneira de respeitar este corpo, assim como o espírito que vocês são, e de harmonizar, em perfeita ressonância com o tantã da terra e com o tantã do céu. Eu não tenho outras palavras para dar a vocês. Mas, por outro lado, eu estou pronta para responder a vocês, se houver interrogações suplementares ao que eu disse. Pergunta: o apelo dos elementos pode ocorrer pelos triângulos da cabeça, ligados aos elementos. Isso vai ocorrer exclusivamente dessa maneira. Pergunta: como chamar os elementos? Não há técnica, minha irmã. Só o coração chama os elementos. Só quando o coração chamar, os elementos respondem. Não vai imaginar construções na sua cabeça. Chama simplesmente. É tão simples assim. Nós somos e os elementos são. Isso é tudo. Pergunta: seria mais benéfico viver no campo? Minha irmã, eu lhe responderia que se você tiver oportunidade, viva sob uma tenda. Mas, é claro, eu entendo que isso não é viável para vocês. Os muros das suas casas protegem-nos e os confinam. Aquele que ousa estar em contato com os elementos, durante a noite, irá obter todos os benefícios. Mas, naturalmente, isso é possível para poucos de vocês, por diversas razões. Mas a parede de uma casa, na natureza, é menos prejudicial do que a parede de uma casa em uma cidade. Pergunta: é preciso responder ao apelo da natureza, à noite, qualquer que seja a hora da noite? Eu lhe responderei, meu irmão, que cabe a você ver. Coloque a questão a você mesmo: eu devo responder ou não? E veja o que acontece, naquele momento. Pergunta: o apelo ao elemento deve ser feito de maneira geral ou específica? Isso de que falei é específico e individual, por enquanto. Quando o apelo dos elementos se tornar coletivo, vocês não terão mais que se perguntar. Pergunta: deve-se chamar prioritariamente o elemento que causa problema no nosso corpo? O apelo dos elementos não é em função do elemento faltante, ou em excesso, ou a ser revelado, mas, é claro, das circunstâncias da interação entre o seu corpo de energia e o corpo de luz. Pergunta: podemos chamar os 4 elementos todos os dias? Meu irmão, quem falou dos 4 elementos, e quem falou de todos os dias? Eu bem disse que era preciso respeitar o apelo do elemento. Vocês podem chamar os elementos para encontrá-los. Mas não peçam para logo encontrar os 4 elementos ao mesmo tempo. Pergunta: uma estrutura de vidro, como uma varanda, é também um bloqueio no nível dos elementos como os muros de uma casa? O vidro é constituído do quê? De chumbo. Ele é, portanto, no que se refere aos elementos e ao apelo dos elementos, limitante. Menos do que uma parede de pedra. Quanto menos espessura vocês colocarem entre vocês e a natureza, naqueles momentos, melhor isso é. Mesmo se isso for apenas por alguns minutos, vale mais alguns minutos na natureza, para encontrar o elemento, do que várias horas dentro de casa. Pergunta: em resposta ao apelo de um elemento, os 3 pontos do respectivo triângulo da cabeça vão se ativar ao mesmo tempo. Os 3 pontos, ou toda a zona. Vocês têm 4 zonas: acima da orelha esquerda, na frente, atrás e acima da orelha direita. Vocês irão notar que o elemento privilegiado, nesse momento, é mais frequentemente o ar, porque é aí que está o canal mariano. Mas, para outros irmãos e irmãs, é a terra ou a água e o fogo. Mas os elementos estão girando. Eles não são sempre os mesmos. Pergunta: se o elemento fogo chamar, é preciso olhar para o sol, com os olhos abertos? Eu jamais disse isso. Olhem para o sol, com os olhos fechados, é claro, exceto nos seus primeiros raios, nos seus últimos raios, exceto se vocês tiverem a certeza de que o olho não corre qualquer risco. A chama da vela é a luz do sol, na casa, e do fogo. Pergunta: à noite, é melhor acender a vela?
Eu não disse exatamente isso. Eu bem falei da luz da vela, no momento do apelo do fogo, nada mais. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Eu sou Snow e eu saúdo vocês, no amor e na paz. Que o grande Espírito os acompanhe. Até logo. Mensagem atemporal.